Olá pessoal, Marcos Amaro, sou o escritor do livro O Evangelho segundo a Matemática, e eu gostaria de compartilhar com vocês, interessados pelo livro, e quem tiver o interesse pelo livro, o link do prefácio está disponível aqui embaixo para você baixar e ter uma noção do que se trata o livro. Então eu tenho aqui a pergunta do senhor Antônio Timóteo, sociólogo, estudante de ciência da religião, e ele pede um detalhamento a respeito do livro. E o livro é o seguinte: eu percebi que muitas pessoas usam a fé e deixam de lado a razão, e muita gente usa a razão deixando de lado a fé. E nessa briga pela verdade, quem está falando a verdade, quem usa a fé ou quem usa a razão? Eu resolvi pegar as escrituras, que as pessoas chamam de Bíblia, e fazer uma analogia com a matemática, porque a matemática ela vai me dar aqui a prova dos 9, para saber se os cálculos que a gente está fazendo realmente condizem com a questão e a resposta. Então o que acontece? Eu comecei a perceber que quando você encontra uma pessoa que acredita em algo e de repente ela se depara com alguém que pensa diferente do que ela está apresentando, a ideia é você tentar convencer a outra da sua verdade. E o que eu passei a fazer? Ao invés de eu estar tentando provar para os outros a minha verdade, eu comecei a analisar por que eu acredito no que eu acredito. E aí eu fui calcular na minha fé. Então onde é que estava vindo essa fé? E aí coube uma pergunta: caso eu tivesse nascido em um país em que o cristianismo não fosse tão latente como é aqui no Brasil, eu tivesse nascido, por exemplo, lá na Arábia Saudita, quem sabe lá o Marcos Amaro de hoje, assim como também deve ter nascido alguém no dia que eu nasci aqui no Brasil, tenha sido influenciado a acreditar em Maomé, ou tenha sido acreditar em nada pelos pais, pelos amigos, pelo ambiente onde ele convive ou conviveu. E aí eu comecei a me questionar: por que eu acredito no que eu acredito? Será se é fé, ou será que eu fui influenciado a acreditar no que eu acredito? Então eu parei de tentar convencer as outras pessoas do contrário. Eu comecei a analisar a mim mesmo, calcular a minha fé e verificar se aquilo dali me satisfaz ou não. Então, na leitura do livro, vocês vão se deparar com todas as coisas que eu vi dentro daquilo que eu acredito, que são completamente incoerentes. Inclusive algumas interpretações das escrituras em que não condizem com a realidade. Aí no livro, cada capítulo vai te convidando, fazendo uma analogia mais ou menos do que tem a ver a matemática com a Bíblia. Aí, portanto, o nome do livro é O Evangelho segundo a Matemática. Mas na verdade o nome do livro era para ser O Evangelho segundo Marcos Amaro. Por quê? Ao invés de eu estar falando do Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de Pedro ou de Timóteo, o Evangelho que eles viveram, eu disse: não, eu vou falar do Evangelho que eu vivo. Então, se alguém tem a capacidade de perdoar alguém 70 vezes 7, eu gostaria de falar como que eu perdoo, como que eu aprendi a perdoar, e se eu tenho a capacidade ou não de perdoar essa quantidade de vezes. Então é mais ou menos, o livro é para mostrar como que eu cheguei à conclusão da minha fé e por que e depois disso em que eu passei a acreditar, sem, contudo, claro, tentar convencer ninguém a nada. Só estou mostrando para vocês, leitores, de que forma eu acredito. E nessa crença, eu, através do livro, apresento que há a possibilidade de todas as pessoas serem um. Então, quem não acredita, quem acredita na ciência, quem é ateu, quem é islâmico, quem é judeu, quem é cristão, quem é evangélico, quem é católico, existe sim a possibilidade de eu e você ser um, mesmo com pensamentos diferentes. Leia o livro e você vai ver que interessante.
essa seria a explicação, detalhamento aqui para o nosso amigo Antônio Timóteo. E para você também, caso tenha a mesma pergunta. Até o próximo vídeo.